O vídeo mostra um momento de 2021, quando 13 soldados americanos morreram em um atentado suicida no aeroporto de Cabul, Afeganistão. Foi um dia trágico e o presidente Trump chamou isso de o momento mais embaraçoso na história do nosso país. Mas há um segredo muito mais sombrio por trás dessa tragédia, um que vem se desenrolando silenciosamente por anos. A Rússia tem financiado secretamente o Talibã desde 2015 para assassinar soldados americanos no Afeganistão. Relatórios dizem que a Rússia gastou cerca de 30 milhões de dólares financiando ataques contra tropas americanas e aliadas. Mas isso não foi apenas violência aleatória. Foi uma operação meticulosamente planejada pela Agência de Inteligência Militar Russa, a diretoria principal de inteligência, que abordaremos em breve. Tais atos tornaram o Afeganistão um campo de batalha entre Estados Unidos da América e Rússia. Agora, graças a uma grande investigação do Der Spiegel e The Insider, sabemos mais do que nunca sobre como esse plano sombrio funcionou. A inteligência russa não só entregou dinheiro. Eles construíram redes inteiras dentro do Afeganistão. Eles usaram contatos locais para movimentar dinheiro, recrutar lutadores e financiar ataques. As recompensas eram enormes. Para cada soldado dos Estados Unidos da América ou da coalizão morto, militantes ligados ao Talibã recebiam Estados Unidos dólares 200 mil. É uma quantidade chocante de dinheiro gasto em segredo para pagar pela violência e manter uma guerra oculta em andamento. A Rússia executou este plano usando uma rede de atores-chave, cada um trabalhando nos bastidores para concretizá-lo. Compreender os envolvidos e seu modus operandi esclarece as tensões crescentes entre Rússia e Ocidente. Mas para entender a origem dessa guerra secreta, precisamos voltar ao início de tudo. A longa e complicada história entre os Estados Unidos da América e a Rússia no Afeganistão. Uma batalha iniciada em 2001. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão para combater o terrorismo. Mas você talvez não saiba como a Rússia reagiu a isso. A Rússia tem uma longa história com o Afeganistão, desde os anos de 1800, durante o período conhecido como Grande Jogo. Na época, Rússia e Grã-Bretanha disputavam o controle da Ásia Central. Em 1878, a Rússia enviou seus primeiros diplomatas para Cabul, visando estabelecer rotas comerciais para a Índia. Mas a Grã-Bretanha queria que o Afeganistão fosse uma zona tampão para manter a Rússia afastada. Em 1907, os dois países fizeram a Entente Anglo-Russa, onde concordaram que a Grã-Bretanha teria influência sobre o Afeganistão, enquanto a Rússia controlaria partes da Ásia Central e do norte do Irã. Mas a história não acabou aí. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão para ajudar seus aliados comunistas a tomar o poder. Inicialmente, tudo parecia fácil para eles. Capturaram grandes cidades e estabeleceram um governo amigável. Mas os combatentes afegãos, conhecidos como Mujahideen, reagiram com força. Os rebeldes receberam armas e apoio de países como os Estados Unidos da América, que tentavam derrotar a União Soviética durante a Guerra Fria. A guerra se arrastou por quase 10 anos, e a União Soviética percebeu que era um desastre. Em 1989, eles enfim saíram. Eles perderam 15 mil soldados, e quase 2 milhões de afegãos morreram. Pouco depois, a União Soviética colapsou, e a guerra virou uma amarga recordação de fracasso para a Rússia. Quando os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão em 2001, a Rússia observou com atenção, sem parecer se importar inicialmente. Eles reabriram sua embaixada em Cabul, mas, com o passar dos anos e a piora das relações Rússia-Estados Unidos da América, as visões da Rússia mudaram. Eles viram uma chance de proteger seus interesses e prejudicar os Estados Unidos da América. Em 2008, a Rússia começou a se envolver mais. Eles perdoaram bilhões em dívidas afegãs, aumentaram o comércio e a ajuda, e ajudaram a construir estradas e edifícios. Mas também viram uma oportunidade de dificultar as coisas para os Estados Unidos da América. A Rússia queria recuperar seu poder na Ásia Central, uma área considerada seu quintal. Mesmo classificando oficialmente o Talibã como terrorista, a Rússia iniciou diálogos secretos com o grupo. Em 2015, Putin admitiu que estavam em contato com líderes do Talibã. Ele disse que era pela paz, mas a verdade era mais obscura.
Apesar de alegar preocupação com ameaças como o Estado Islâmico do Khorasan e grupos terroristas se espalhando por seu país, a Rússia queria, na verdade, humilhar os Estados Unidos da América e fazê-los parecer fracos perante o mundo. Essa mistura de rivalidade, medo e ambição levou a Rússia à sua jogada mais mortal até agora. Um programa secreto de recompensas que levaria seu conflito com a América a um novo patamar. Assim, nas sombras, a Rússia elaborou uma estratégia brutal. Em vez de lutar abertamente, eles financiariam os militantes que os Estados Unidos da América tentavam derrotar, tornando o Afeganistão um tabuleiro de xadrez mortal, com soldados americanos como alvos. Agora, detalharemos como essa operação da agência de espionagem russa, a Diretoria Principal de Inteligência, funcionou desde o início. Embora a KGB seja famosa por espionar e controlar a política durante a Guerra Fria, a Diretoria Principal de Inteligência permaneceu menos conhecida. Pouco conhecida, sobreviveu ao colapso da União Soviética e se tornou uma das redes de espionagem mais perigosas do mundo. Ao contrário da KGB, que se dividiu em diferentes agências após 1991, a Diretoria Principal de Inteligência permaneceu unida. Executou missões secretas globais, despachou espiões disfarçados e comandou forças especiais. A Diretoria Principal de Inteligência esteve envolvida em cyberataques, assassinatos e operações secretas da Ucrânia à Síria. Em meados dos anos 2010, a Rússia buscava formas de prejudicar os Estados Unidos da América, inclusive no Afeganistão, sem iniciar uma guerra de fato. O Afeganistão virou o campo de batalha ideal. Em vez de lutar abertamente, a Rússia adotou uma abordagem mais sombria, pagando aos mesmos combatentes que os Estados Unidos da América vinham combatendo por décadas. Esse programa secreto de recompensas buscava enfraquecer tropas americanas e forçar uma retirada humilhante, fazendo os Estados Unidos da América sofrerem. Em 2020, a inteligência afegã descobriu o esquema quando combatentes talibãs capturados admitiram algo chocante. Eles estavam sendo pagos pela Rússia para matar soldados aliados americanos. No centro desta operação estava um homem chamado Rahmatullah Azizi. No papel, ele era apenas um comerciante de gemas em Kunduz que ficou muito rico, apesar da instabilidade do Afeganistão. Contudo, os oficiais afegãos suspeitaram de algo. Ao invadirem sua casa, acharam mais de $500 mil em espécie. Mas o próprio Azizi havia desaparecido, escapando provavelmente para a Rússia antes de ser pego. Para compreender como Azizi se escondeu, precisamos abordar o sistema secreto de financiamento do Talibã, o comércio de gemas. O Afeganistão é lar de enormes reservas de esmeraldas, rubis e lápis-lazuli. Essas gemas não são apenas valiosas. Elas são uma maneira-chave para o Talibã movimentar dinheiro. Toda semana, em lugares como a província de Panjshir, acontecem leilões onde compradores oferecem milhares, às vezes milhões de dólares por gemas recém-mineradas. O Talibã tributa essas vendas, alegando que o dinheiro ajuda o Afeganistão. Mas, na realidade, o comércio de gemas é uma rede financeira oculta, quase impossível de rastrear. Com o Afeganistão possuindo cerca de $1 trilhão em minerais, países como China, Rússia e Irã demonstraram interesse. Ao contrário dos bancos, que mantêm registros de transações, os negócios com gemas não deixam rastro no papel. O dinheiro pode ser trocado secretamente, contrabandeado por fronteiras e convertido em dinheiro, armas ou influência. Foi exatamente assim que Azizi conseguiu operar sem ser pego. O comércio de gemas dele serviu como fachada ideal para o esquema de recompensas russo. Ele usou mensageiros para mover milhões em dinheiro russo, disfarçando transações mortais como negócios de gemas. Azizi fazia parte de uma grande rede de agentes russos na Ásia Central. O Diretoria Principal de Inteligência ajudou-o a criar identidades falsas, algumas ligadas a espiões russos envolvidos em assassinatos e sabotagem. Mas Azizi não atuava sozinho. Os investigadores encontraram outra figura-chave, o tenente-general Ivan Kazianenko, um alto comandante na Unidade Diretoria Principal de Inteligência 29155. Esta unidade é notória por suas operações sigilosas na Europa e Oriente Médio. As frequentes viagens de Kazianenko entre Rússia, Afeganistão e países vizinhos sugerem fortemente que ele era o mentor do programa de recompensas. Se a Rússia pagava pelas mortes de soldados americanos, devia haver um motivo. Eles não fariam isso sem razão. Isso não era apenas sobre causar danos, era parte de um plano muito maior.
A Rússia tinha metas claras, e compreendê-las nos ajudará a entender por que escolheram um caminho tão arriscado. Vamos analisar isso agora. Para a Rússia, esse programa secreto de recompensas não era apenas sobre ajudar o Talibã. Era sobre se vingar. Como visto no vídeo, os Estados Unidos da América tiveram um grande papel na derrota humilhante da Rússia na Guerra do Afeganistão nos anos 80, financiando secretamente combatentes afegãos que ajudaram a expulsar os soviéticos. Muitos creem que esta guerra contribuiu para o colapso da União Soviética poucos anos depois. Putin já declarou diversas vezes que considera o colapso da União Soviética a maior catástrofe política do século passado, o que explica seu desejo de vingança contra os Estados Unidos da América. Décadas depois, a história se repete. Mas, desta vez, a Rússia estava do outro lado. Os Estados Unidos da América estavam presos em sua própria guerra sem fim no Afeganistão, e a Rússia viu uma chance de virar o jogo. A Rússia apoiou o Talibã financeiramente, em vez de enviar tropas para enfraquecer os Estados Unidos da América, assim como os americanos haviam feito com eles anteriormente. Porém, além da vingança, a Rússia tinha outros objetivos estratégicos. Eles queriam enfraquecer a influência dos Estados Unidos da América, fortalecer sua posição na Ásia Central e fazer a América parecer fraca mundialmente. Ao contribuir para o fracasso dos Estados Unidos da América, eles poderiam se impor como uma potência emergente. Quando os Estados Unidos da América se retiraram oficialmente do Afeganistão em 2021, a Rússia já havia construído sua influência na região. Enquanto isso, alguns responsáveis pelo programa de recompensas sumiram, mudando-se para a Europa, Índia e outros lugares, vivendo agora com novas identidades. Suas missões são desconhecidas, mas uma coisa é certa. O jogo mortal da Rússia no Afeganistão pode ainda não ter acabado. Se a Rússia realmente pagou pelas mortes de soldados americanos, deveria ter havido uma resposta massiva. Mas os Estados Unidos da América não entraram em guerra com Moscou. Não houve ação militar imediata. Entender as razões por trás desse acontecimento é crucial para compreender como os Estados Unidos da América decidiram abordar esse chocante cenário. Vamos revelar a verdadeira história por trás disso. Para entender a resposta dos Estados Unidos da América à recompensa, temos que entrar no mundo turvo e complicado da inteligência internacional. A verdade por trás dessas alegações não era clara. A inteligência americana não tinha certeza absoluta sobre as ações da Rússia. A CIA afirmou que sua inteligência sobre o programa de recompensas tinha confiança baixa a moderada, indicando que algumas fontes eram instáveis ou incapazes de comprovar totalmente os acontecimentos. Basicamente, isso não era uma evidência incontestável, apenas uma suspeita plausível. Sem uma prova concreta, o Pentágono não poderia justificar uma ação significativa. O general Frank McKenzie, que liderou as forças dos Estados Unidos da América no Afeganistão, declarou publicamente que isso não foi comprovado a um nível de certeza satisfatório para ele. A administração Trump enfrentou uma decisão difícil. Sem provas sólidas, não puniram a Rússia diretamente pelas recompensas. No entanto, mantiveram-se em silêncio público, mesmo quando os democratas criticaram essa inação como perigosa. O presidente Trump fez gestos amigáveis à Rússia, como tentar reintegrá-los ao G7 e reduzir tropas americanas na Alemanha, o que parecia enviar sinais mistos. Washington não insistiu porque, na geopolítica, a incerteza é comum, especialmente ao lidar com um país como a Rússia. Respostas fortes sem certeza absoluta poderiam escalar as tensões, possivelmente até a guerra. Com ambos os países detendo cerca de 90% das armas nucleares do mundo, isso é algo que nenhum deles realmente queria. Em suma, os Estados Unidos da América não lançaram uma resposta massiva porque não tinham certeza absoluta. E no mundo obscuro da espionagem global, essa incerteza pode fazer toda a diferença. Se a incerteza justifica o silêncio, ainda é debatido. Porém, mesmo sem provas concretas, é evidente que a Rússia não está retrocedendo. Da África ao Oriente Médio, à Ucrânia, a Rússia tem usado táticas obscuras para desafiar os Estados Unidos da América a cada passo. O confronto direto não é o estilo deles. Operam através de intermediários, mercenários e campanhas de influência encobertas, mantendo distância para negar envolvimento enquanto expandem seu alcance. Mesmo sem uma confissão, suas ações revelam tudo. A Rússia está determinada a ir além para enfraquecer o poder americano e aumentar sua influência global.
O Afeganistão é apenas um exemplo de como a Rússia usou proxies para travar guerra nas sombras. Mas não é o único lugar ou método. Desde o envio de mercenários para a África até o fomento de movimentos separatistas na Ucrânia, o seu manual de estratégias é global. Vamos analisar as estratégias da Rússia para desestabilizar governos, alimentar conflitos e expandir seu alcance, começando pela sua preferida. Empresas militares privadas, também conhecidas como mercenários, em particular o Grupo Wagner. A Rússia encontrou uma forma furtiva de expandir seu poder global através de exércitos secretos, denominados Empresas Militares Privadas, PMCs. Esses não são soldados russos regulares com bandeiras nos uniformes. São mercenários trabalhando secretamente para que a Rússia negue envolvimento em caso de fracasso. A Rússia depende desses exércitos privados, porque o uso de seu exército oficial poderia levar a sérias consequências, guerras, punições internacionais e a perda de soldados russos. Com as PMCs, como o Grupo Wagner, a Rússia pode travar batalhas, controlar recursos e dominar países fracos sem admitir envolvimento. Esses grupos não agem sozinhos. Wagner, por exemplo, tem conexões com pessoas poderosas na Rússia, como Yevgeny Prigozhin, um aliado próximo de Putin, apelidado de chefe de Putin, devido a seus laços comerciais com o Kremlin. Até que ele foi assassinado em 2023. Esses soldados secretos operam nas sombras, executando missões sem vínculos oficiais com o governo russo. Um caso emblemático ocorreu na Síria. Em 2018, centenas de combatentes de Wagner atacaram uma base militar dos Estados Unidos da América em Deir ez-Zor. Mas as tropas americanas estavam preparadas e responderam com firmeza. No final, cerca de 300 lutadores de Wagner estavam mortos ou gravemente feridos. A Rússia negou tudo, depois mudou sua história repetidamente. Como Wagner é um exército privado, a Rússia poderia fingir não ter envolvimento no ataque, mesmo que claramente tivesse. Mas a Síria não é o único lugar onde Wagner tem estado ocupado. Na Líbia, esses combatentes apoiaram o senhor da guerra Khalifa Haftar na luta pelo controle da capital e de campos de petróleo cruciais. Isso deu à Rússia mais poder no norte da África sem ter que enviar tropas oficiais. Na África, Wagner se mudou para o Sudão, Moçambique e a República Centro-Africana, países com muito ouro, diamantes e minerais, mas também com muitos conflitos. A Rússia troca armas e ajuda militar por acesso a recursos valiosos, lucrando e aumentando sua influência. Na Venezuela, o Wagner protege o presidente Nicolás Maduro desde 2017, ajudando-o a se manter no poder contra a oposição apoiada pelos Estados Unidos da América. Isso mostra como a Rússia usa esses combatentes secretos para proteger líderes que os apoiam. Mas a Síria foi o maior teste de Wagner. Aqui eles não apenas lutaram, mas também assumiram o controle de recursos naturais, garantindo lucros para a Rússia. Eles construíram cidades controladas pelos russos, integrando-se à economia enquanto ainda participavam de operações militares. Porém, o lado brutal de Wagner não pode ser ignorado. Eles foram acusados de crimes horríveis como tortura, execuções públicas e tomadas violentas, tudo usado para assustar as pessoas e fazê-las obedecer. Essas ações fizeram do Wagner um dos grupos mais temidos na guerra moderna. Mesmo assim, a Rússia ignora, pois eles alcançam resultados. Apesar das perdas e críticas, Wagner não desaparecerá tão cedo. Os exércitos secretos são cruciais para o plano da Rússia de desafiar o Ocidente, ganhar poder e controlar países mais fracos, mantendo suas mãos limpas. Mercenários não são as únicas armas da Rússia nas sombras. Nem todas as batalhas são travadas com armas e soldados. Algumas ocorrem no mundo digital, onde a Rússia domina a guerra cibernética e a desinformação. Vamos descobrir como as campanhas cibernéticas russas e as redes de desinformação estão influenciando silenciosamente eleições, conflitos e a opinião pública globalmente. A Rússia possui uma arma secreta, mas não é composta por tanques ou mísseis, e sim travada em computadores e telefones. A Rússia dominou o uso de ataques cibernéticos e notícias falsas para interferir em outros países sem invasão física. Ataques cibernéticos são armas invisíveis que podem fechar bancos, cortar a energia ou até mesmo confundir um governo inteiro. Eles não destroem prédios como as bombas, mas podem causar danos similares de outras maneiras.
Em 2022, antes da invasão russa à Ucrânia, hackers russos derrubaram sites importantes e sistemas de comunicação do país. O objetivo deles era confundir e assustar as pessoas, enfraquecendo a Ucrânia antes do ataque real começar. Isso não foi um evento isolado. De acordo com relatórios, a Rússia usa ataques cibernéticos em massa para sobrecarregar a ciberarquitetura da Ucrânia. Mas os ataques cibernéticos nem sempre são sobre guerra. Às vezes, a Rússia os usa como um aviso. Em 2022, a Finlândia convidou o líder da Ucrânia, Zelensky, para discursar em seu parlamento. Pouco depois, a Rússia invadiu os sites do governo da Finlândia, numa ameaça velada para que o país não se envolvesse no conflito. Porém, os ataques cibernéticos são só uma parte. A outra está nas fake news e mentiras online. A Rússia usa desinformação, que é uma palavra sofisticada para espalhar mentiras, para enganar as pessoas. Em vez de atacar países com armas, eles atacam as crenças das pessoas. Eles inundam a internet com histórias falsas, dificultando saber o que é real. Esse truque é chamado de mangueira de falsidades, pois funciona como se pulverizasse tanta água que encharca tudo. Exceto que, em vez de água, são notícias falsas e propaganda. Aqui está um exemplo louco. Uma publicação no Facebook exibiu uma bela cidade com iates no porto, afirmando se tratar de Moscou, capital da Rússia. Na realidade, a imagem era de Dubai, não da Rússia, a milhares de quilômetros de distância. Truques simples como este fazem a Rússia parecer mais rica e poderosa do que de fato é. A Rússia não apenas espalha notícias falsas, mas também se aproveita das crenças pré-existentes das pessoas. Na África, diversos países desconfiam dos governos ocidentais devido a conflitos históricos. A Rússia usa isso a seu favor, pagando influenciadores locais para postar conteúdo pró-Rússia que lentamente vira as pessoas contra os Estados Unidos da América e a Europa. Em Mali e Burkina Faso, sites de notícias apoiados pela Rússia retratam a Rússia como heróica e os países ocidentais de forma negativa. Isso altera gradualmente a mentalidade das pessoas, levando-as a crer que a Rússia é seu melhor amigo. A Rússia também usa o TikTok e o Telegram para enviar notícias falsas para a América Latina, África e Oriente Médio, lugares onde ainda tem influência. Isso faz parte do grande plano da Rússia, não é aleatório. Ao espalhar mentiras e invadir sistemas, a Rússia pode enfraquecer os países por dentro. Quando as pessoas não confiam em seus líderes, os governos se tornam instáveis, facilitando para a Rússia atingir seus objetivos. Esse é o ponto principal. A guerra digital está sempre mudando. A Rússia não está apenas invadindo computadores, está invadindo o que as pessoas acreditam. Isso é tão perigoso quanto qualquer batalha real. Mas a Rússia não ataca apenas pelo ciberespaço. Em muitos casos, eles criam instabilidade no terreno de uma maneira muito mais direta do que usando suas infames empresas militares privadas. Eles armam e financiam grupos separatistas, fomentam conflitos e usam o caos como pretexto para intervir. A guerra na Ucrânia, um exemplo próximo de casa, trouxe grandes consequências para ambos os lados envolvidos nos últimos anos. Mas esta é uma estratégia estabelecida que a Rússia usou repetidamente. Vamos dar uma olhada mais de perto em como eles usaram essa estratégia para remodelar fronteiras e ganhar poder. Após a remoção do presidente pró-russo da Ucrânia, em 2014, a Rússia interveio para apoiar grupos separatistas ucranianos. As regiões de Donetsk e Luhansk, conhecidas como Donbass, se tornaram o centro de um conflito violento. As repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk são áreas separatistas que exemplificam como a Rússia enfraquece outros países internamente. A Rússia não apenas incentivou, mas também enviou dinheiro, armas e até lutadores. Um documento vazado revela que a Rússia planejava gastar mais de 12 bilhões de dólares nessas áreas em 3 anos. A maior parte desse dinheiro foi para aumentar salários e pensões, fazendo a vida lá parecer mais com a Rússia do que com a Ucrânia. O plano era claro: aproximar essas regiões da Rússia, dificultando muito uma futura reunião com a Ucrânia. Mas a Rússia não parou no dinheiro. Eles também enviaram soldados e armas. Embora muitos dos combatentes fossem do leste da Ucrânia, muitos vieram diretamente da Rússia. Havia soldados russos, voluntários e até veteranos de guerras passadas, alguns vindos de lugares tão distantes quanto o Brasil.
As forças chechenas leais a Moscou, enviadas por Ramzan Kadyrov, também tiveram um papel crucial na batalha. A Ucrânia não é o único lugar onde a Rússia usou essa tática. Em 2008, na Geórgia, a Rússia apoiou separatistas na Ossétia do Sul e Abcásia. Depois de anos apoiando-os, a Rússia invadiu, alegando que precisava proteger essas regiões. Hoje, essas áreas ainda estão sob controle russo. Na Moldávia, a Rússia tem apoiado a Transnistria, uma região separatista, por décadas. As tropas russas ainda estão lá e Moscou ajuda com dinheiro e recursos. Isso mantém a Moldávia fraca e evita que ela se aproxime muito da Europa ou da OTAN. A Rússia faz isso para manter seus vizinhos fracos e divididos, dificultando a resistência à sua influência. Regiões separatistas em países como Ucrânia, Geórgia e Moldávia dificultam a adesão desses países à OTAN ou à União Europeia. A Rússia não assume oficialmente para fingir não estar envolvida e evitar punições de outros países. A Rússia não se limita ao leste europeu, também fomenta movimentos separatistas no ocidente. Moscou até já sediou eventos com grupos da Escócia, Catalunha, Texas e Califórnia, na esperança de criar divisão em países poderosos como os Estados Unidos da América e o Reino Unido. O apoio da Rússia aos movimentos separatistas é uma estratégia para manter rivais ocupados, espalhar influência e evitar culpa, não sendo aleatório. É um jogo longo e Moscou joga muito bem. Mas os Estados Unidos da América têm observado de perto e contrariado a Rússia há muito tempo. Enquanto Moscou joga seu longo jogo de guerras por procuração e desinformação, Washington tem suas próprias estratégias, tanto sutis quanto diretas, para reagir. Vamos explorar como os Estados Unidos da América responderam à influência secreta da Rússia. Quando a Rússia atacou a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e seus aliados agiram rapidamente. A OTAN condenou fortemente a Rússia e começou a enviar armas, dinheiro e inteligência para ajudar a Ucrânia a se defender. Com melhores armas e treinamento, a Ucrânia teve uma chance contra o poderoso exército russo. Mas essa não foi a única maneira que os Estados Unidos da América revidaram. Nos bastidores, a América e seus aliados usaram uma de suas armas mais fortes, as sanções. Eles congelaram mais de 500 bilhões de dólares do dinheiro russo e bloquearam 16 mil empresas, bancos e líderes de negociar com o Ocidente. Essas regras foram criadas para enfraquecer a economia russa, dificultando o financiamento de guerras ou a interferência em outros países. Porém, a Rússia não ficou apenas observando, encontrou formas de escapar das sanções, estabelecendo rotas comerciais secretas e acordos com nações amigas. A China se tornou uma grande parceira da Rússia, auxiliando-a a manter a compra e venda de bens essenciais. Até 2023, o comércio Rússia-China cresceu 70%, atingindo recorde de 237 bilhões. A China enviou à Rússia tecnologia e peças para armas, ajudando-a a continuar a guerra apesar das restrições. Os Estados Unidos da América sabiam que precisavam parar os acordos secretos. Espiões americanos rastrearam as vendas ocultas de petróleo da Rússia, que financiavam a guerra. Os Estados Unidos da América pressionaram países como a China para não ajudarem a Rússia a evitar as sanções. Mesmo assim, a Rússia não desistiu. Converteu sua economia em máquina de guerra. Fábricas que produziam itens do cotidiano passaram a fabricar tanques, mísseis e armas. Alguns russos lucraram muito com a guerra, não tendo motivo para pressionar pela paz. Os Estados Unidos da América perceberam que não seria uma luta breve. Aumentou os gastos militares, fortaleceu alianças e enviou mais tropas ao leste europeu para conter o fortalecimento da Rússia. A América sabia que se recuasse muito cedo, a Rússia poderia se reestruturar e voltar ainda mais forte.